Jesus possa envolver os nossos corações, as nossas mentes. É com alegria sempre que aqui nos encontramos na Casa de Francisco de Assis, em mais esse momento, que possamos abrir as nossas mentes, os nossos corações, para recebermos não somente as palavras da nossa irmã na tarde de hoje, mas também todo esse envolvimento amoroso dos nossos irmãos franciscanos, junto a nós, sempre nos envolvendo em amor, em fraternidade. Que Jesus nos abençoe, que possamos então, como sempre, todo início da reunião, a leitura de harmonização, pelo nosso irmão Emmanuel, através da psicografia do nosso Chico Xavier. E o item é o item 20, na tarde de hoje, diferença. Crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Isso está na carta a Tiago, capítulo 2, versículo 19. A advertência do apóstolo é de essencial importância no aviso espiritual. Esperar benefícios do céu é atitude comum a todos. Adorar o Senhor pode ser trabalho de justos e injustos. Admitir a existência do governo divino é traço dominante de todas as criaturas. Aceitar o supremo poder é próprio de bons e maus. Tiago foi divinamente inspirado neste versículo, porque suas palavras definem a diferença entre crer em Deus e fazer-lhe a sublime vontade. A inteligência é atributo de todos. A cognição procede da experiência. O ser vivo evolve sempre, e quem evolve aprende e conhece. A diferenciação entre o gênio do mal e o gênio do bem permanece na direção do conhecimento. O demônio, como símbolo de maldade, executa os próprios desejos, muita vez desvairados e escuros. O anjo identifica-se com os desígnios do Eterno e cumpre-os onde se encontra. Recorda, pois, que não basta a escola religiosa que te filias para que o problema da felicidade pessoal alcance a solução desejada. Adorar o Senhor, esperar e crer nele são atitudes características de toda a gente. O único sinal que te revelará a condição mais nobre estará impresso na ação que desenvolveres na vida, a fim de executar-lhes os seus desígnios, porque, em verdade, não adianta muito o aperfeiçoamento, o ato de acreditar no bem que virá do Senhor, e sim a diligência em praticar o bem, hoje, aqui e agora, em seu nome. Elevando então, meus irmãos, os nossos pensamentos ao alto, agradecidos sempre pela mensagem ofertada aos nossos corações, falando às nossas mentes, que possamos neste momento nos ligarmos ao alto, à espiritualidade maior que nos envolve, sob o amparo destes nossos irmãos, amigos e espíritos, nossos anjos de guarda nos envolvendo a nossa irmã Terezinha, nesta tarde que vem nos trazer estes ensinos do alto, através da doutrina espírita, que todos nós elevemos o nosso pensamento aos nossos corações, que a paz do Divino Mestre e a todos nos ilumine ao alcance, hoje, amanhã, graças. A palavra da nossa irmã Terezinha. Que a paz de Jesus esteja com todos nós
que nós efetivamente estejamos nesse ambiente, conseguindo nesse curto período de tempo nos desligarmos das nossas preocupações, dos nossos aborrecimentos e permitirmos que a espiritualidade nos trate. Nós estamos estudando a terceira parte do Livro dos Espíritos, das leis morais. Estamos no primeiro capítulo. E aqui, primeiro, Kardec pergunta, né, se a lei moral, se a lei de Deus, a lei divina ou natural, se ela é para todos, e os Espíritos dão uma resposta que é bem interessante. Diz assim, ela é a única necessária para a felicidade do homem, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então nós vemos o quanto essa lei é abrangente, o quanto ela é geral. Quando nós saímos do cumprimento da lei, e a lei é a parte moral e a parte física. Então, tudo está incluído na lei de Deus, desde o ser unicelular até as plantas, os animais, o mineral e nós humanos, e todo esse espaço que nós a cada dia vamos alargando a sua dimensão, porque os astrônomos vão descobrindo novos sistemas, e tudo isso está em curso na lei de Deus. Aí os nossos itens de hoje, que é o nosso item de hoje, né? Conhecimento da lei natural, lei divina ou natural. E aí aqui Kardec vai desdobrando as questões, perguntando detalhadamente aos espíritos como nós podemos conhecer essa lei. Porque se é a única necessária para a nossa felicidade, então todos nós temos acesso a ela. Como é que é isso? Então ele vai paulatinamente, né? A todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei, todos, indistintamente. Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Eu gosto muito da música do Beto Guedes, que diz assim: a lição sabemos de cor, só nos resta entender. A gente sabe a lei, sabe a lei moral que aqui nós estamos falando. Sabemos, devemos respeitar uns aos outros, tratar bem a todos, perdoar, cuidar da natureza. Só que muitas vezes nós violamos a lei, quando ele diz nem todos a compreendem. Apesar de sabermos com o entendimento, não conseguimos cumpri-la. Aí eu vou num dos mantras que eu tenho, que eu sempre repito, de Paulo de Tarso, está em Romanos. O bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu ainda faço. Está aqui. Todos podem conhecer, eu conheço a lei. Mas para que eu a cumpra verdadeiramente, é necessário que ela esteja entranhada em mim. E ela ainda não está. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Então, aqui ele vai trazendo, assim, as condições, quando trata do homem de bem. Tem no Livro dos Espíritos e no Evangelho também tem um capítulo sobre o homem de bem. Só de ler aquilo ali, são coisas assim, 1000 qualidades, e aí depois o Espírito diz assim: aqui não estão listadas todas as características do homem de bem, mas quem cumprir isso aí já pode se considerar. É tudo que a gente imagina de uma pessoa boa. Então, boa, equilibrada, apaziguadora. É o caminho que nós estamos fazendo para chegar lá. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue.
Está lá nas questões 114 e 115 do Livro dos Espíritos. Todos criados simples e ignorantes. Tem criação especial, igual antigamente a gente acreditava. Ah, não, tem os anjos, os demônios, e quem está numa condição, quem está na outra, vai ficar eternamente assim. Não. Nós podemos hoje estar numa situação péssima, que eu tinha um amigo que usava uma expressão e dizia assim, pode estar vendo o cogumelo cair, quer dizer, o cogumelo é pequenininho, né? Você está vendo ele cair, você está para baixo dele ainda, mas você vai levantar. Seja de que forma for, quando ele diz aqui, os que se decidem a empreendê-la, a vontade, a nossa decisão está sempre na base de tudo. E aí tem uma nota de Kardec, porque no Livro dos Espíritos é importante nós considerarmos a pergunta, a resposta e as notas. Formam um conjunto importantíssimo. E assim nós vamos, aos poucos, vamos dizer assim, compreendendo um pouco mais. Mas isso não quer dizer que eu li uma vez, ó, já sei tudo, já li tudo aqui, já sei tudo, tá tudo bem. Não, se eu ficar 50 anos estudando, 50 anos depois eu vou abrir, nossa, isso é novidade para mim, não tinha visto antes. Eu amadureci. Eu já tenho condição, estou buscando, os que se decidem a buscar, a procurar entender, e naquele momento eu amadureci e já tenho condição de compreender. Aí Kardec diz, a justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência deste princípio, pois em cada nova existência sua inteligência se acha mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é o bem e o que é o mal. Se numa existência só tudo devesse ficar ultimado, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem todos os dias no embrutecimento? Então, nós que já passamos da metade da vida, né, como eu, sabemos que falta muito para melhorar. Então, como é que vai ficar o cumprimento integral dessa lei? É necessário que venhamos em outras existências para, já com essa experiência adquirida aqui, esse conhecimento, irmos nos aperfeiçoando cada dia mais. Eu gosto muito quando o Evangelho diz que Jesus recomendou: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, Jesus aqui não está prometendo que vai tirar os nossos problemas. A gente está aflito, está desesperado, não sabe, não vê uma saída, aí faz aquela oração com todo o coração. Ele vai mandar ajuda, ele vai nos inspirar, vai nos incluir, mas a ação é nossa. E de cada vez nós vamos agindo mais no bem. Antes de se unir ao corpo, a alma compreende melhor a lei de Deus do que depois de encarnada. Então, estamos encarnados e estamos no mundo espiritual, sempre nessa troca. Então, Kardec quer saber, quando estamos no mundo espiritual, eu vou compreender toda a lei? Ele diz, compreende de acordo com o seu nível evolutivo. Sempre. Aqui nós encarnados e na espiritualidade. Muitas pessoas desencarnam e estão lá, às vezes desencarnam no embrutecimento, estão lá exatamente dessa forma. Não despertam no mundo espiritual. Às vezes tem que desencarnar e encarnar novamente, porque ainda estão muito embrutecidos. Então nós vamos compreendendo a lei à medida que evoluímos. Quantas coisas nós fazíamos há pouco tempo atrás que achávamos normal.
Ontem mesmo no estudo tinha uma companheira falando que era comum, e eu sou do interior, tinha isso mesmo. Vinham as meninas da roça para trabalhar nas casas de família e não tinham salário. Muitas estudavam, mas a maioria nem isso. Aí tinha casa, comida, e era normal. A gente mesmo, em muitas ocasiões, tranquilo, nem pensava a respeito. Hoje isso é um absurdo. Ainda mais meninas, né? Porque eu, meninas mesmo, 7, 8, 10 anos, ninguém se preocupava com isso. Hoje já nos escandaliza, não, isso não é admissível. Criança não é para estar trabalhando, não é para fazer serviço de adulto. Ela pode ter a sua responsabilidade, deve ter, para aprender a fazer, cuidar das suas coisas, ajudar alguma coisa em casa, mas ela tem que brincar, tem que estudar. Mas até alguns anos atrás, isso para nós não escandalizar. E aí os espíritos continuam respondendo. Compreende de acordo com o seu grau de perfeição que tem atingido, e dela guarda a intuição quando unida ao corpo. Então, no mundo espiritual, ele percebeu, ele fez bons propósitos, percebeu onde foi que se equivocou, aí encarna. Em alguns momentos necessários, ele vai perceber, não, eu já escorreguei nesse quesito, então eu tenho que me corrigir, me esforçar para andar melhor. Os maus instintos, porém, fazem ordinariamente que o homem esqueça. André Luiz, me engano, nos mensageiros, nos missionários, que tem aquela equipe treinada no mundo espiritual para vir com funções de mediunidade aqui na Terra. E a maioria não cumpre. Porque lá no mundo espiritual perceberam tudo, a nossa percepção se alarga, perceberam, viram o que precisavam fazer para se corrigir, se melhorar, e se prepararam, foram amparados e vêm com todos esses bons propósitos. Mas chega aqui, as paixões da vida, os interesses da vida fazem com que desencaminhe. Foi aquele momento dele, exerceu o seu livre-arbítrio e, como a gente sabe, não tem certo ou errado, porque dentro da maturidade da pessoa naquele momento, era o que ela podia fazer. Então, depois vai ter que retornar para ajudar todos aqueles a quem prejudicou, a quem com as suas ideias levou para outros caminhos. Essa questão de 621 é uma clássica que a gente já vai guardando de memória, onde está escrita a lei de Deus, na consciência. Porque aqui Kardec perguntou, Deus permitiu que todos os homens conhecessem? Então, como é que é isso? Eu conheço uma parte da lei, você conhece outra, cada um... Não, a lei é assim, tem que fazer esse aspecto, mas é que ele diz, na consciência, então está dentro de cada um de nós. Os cientistas já descobriram que nós temos um ponto de Deus. E num grupo nosso de estudo no Lar de Tereza, tem uma médica que faz especialização em medicina quântica. Então, ela trouxe uma vez para a gente a luminosidade de cada órgão. E ali esse ponto de Deus, que acho que é ali na pineal, por ali, o brilho, a intensidade é diferente. Então, como nós estamos fazendo com que isso brilhe? Aí a gente vai em Jesus. O que Jesus disse? Que brilhe a vossa luz diante dos homens. Eu acho impressionante isso, porque aos poucos é que a gente vai compreendendo Jesus. À medida que estudamos, aí diz, quando Jesus falou aqui, era isso, porque está dentro de mim.
Só que vai depender de ficar aquele pauzinho de fósforo bem fraquinho, ou ficar uma vela mais acesa, ou uma sala toda iluminada. Qual é a luz que eu estou espalhando ao meu redor? Ou a treva, né? Se é nesses tempos de polarização intensa, se eu espalho notícia falsa, se eu discuto, se eu levo a confusão, a desinformação, onde está a minha luz? Bom, é necessário que façamos brilhar a nossa luz. E aí tem uma subpergunta. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia dela ser revelada? Ué, se a lei está dentro da gente, pronto. Não precisava nem de Moisés, nem de Jesus, nem do Espiritismo. Está lá dentro e um dia a gente vai descobrir, vai vivenciar. Aí o que os Espíritos dizem? Ele a esqueceram e desprezaram. Nós sabemos o que é o bem. Sabemos o que queremos para nós. No livro Jesus no Lar, tem um texto, é a receita da felicidade. Ela é a reunião de Jesus, né, na casa de Pedro com os apóstolos, e aí eles começam a perguntar, mas mestre, o que é a felicidade? Ele diz assim, o que é a felicidade para você? Eu queria ser entendido, queria que ninguém me criticasse, que mesmo quando eu errasse, que as pessoas tivessem consideração comigo, não me julgassem. Então, vai e faz o mesmo. Quando a gente se coloca no lugar do outro, diz assim, o que eu quero para mim? Né? Porque amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo, como a si mesmo. Então, eu me amo. Eu sei que apesar de todas as minhas imperfeições, eu estou caminhando para a perfeição e eu fazer o melhor. Quando eu tenho essa consciência, eu tenho condição de olhar o outro, porque eu julgo o outro por mim. Se eu sou maledicente, eu vou achar que o outro também é. Se eu tenho boa vontade, eu vou achar que as pessoas sempre têm boa vontade. Isso não quer dizer que eu vou ser descuidada na vida. Não. A gente tem que ficar atenta, ainda mais nesse mundo moderno, com tantas coisas acontecendo, né? Internet, WhatsApp ali, são terríveis. Mas não irmos sempre desconfiando das pessoas. Darmos a possibilidade da pessoa estar com boa vontade. Como dizia Pedro, o homem é mais ignorante do que mau. E nós mesmos, quantas vezes a pessoa chega e diz assim, não gostei do que você fez, não. Aí você fala, 1000 perdões. Eu não tive ideia de que eu estava te magoando. E assim a gente vai caminhando. Então, por que a lei tinha que ser lembrada? Porque a gente esqueceu e desprezou a lei. Não, isso é muito para mim. Quis Deus, então, que fosse lembrada. Aí, não vou adiantar, deixa ir seguindo aqui. Confiou Deus a certos homens a missão de revelar em sua lei, que é que quis Deus que a lei fosse lembrada. Mas como é que vai ser lembrada se aquela que está dentro de mim eu desprezo? Então é necessário que venham os seus emissários. E nas várias partes do mundo, em várias crenças religiosas e fora de crenças religiosas também. Porque nós vemos pessoas do bem, nós lembramos do Albert Schweitzer, que era um protestante, né, um teólogo, mas independente da religião. Ele era um homem muito famoso, especialista em bar, dava concertos, e descobriu que na África precisava de médico. Ele largou tudo, foi fazer medicina e foi para a África exercer essa crença dele de que o bem está acima de tudo.
Então, ele também levou revelações e traz para nós até hoje. Que não é que a pessoa está nessa religião, ou na outra, que a gente vai, não, ele está acima de qualquer suspeita. Às vezes o outro que está totalmente fora é que vai nos ensinar, é que vai nos ajudar. Nós temos visto muitas pessoas não ligadas a crenças, a religiões, mas com postura correta, sendo solidárias, e ali dando-nos lições que precisamos de aprender. Mas, especificamente, quando nós falamos do cristianismo, nós temos as 3 revelações, foi Moisés, Jesus e a doutrina espírita, mas o Evangelho fala dos precursores da doutrina espírita, como Sócrates e Platão, e tantos outros que vieram ao longo da história da humanidade trazendo partes dessas verdades que aos poucos nós vamos conhecendo, porque os espíritos mandam as informações de acordo com a nossa maturidade, como a criança. A criança pequena que entra na escola, você dá um ensino. À medida que ela vai crescendo, se desenvolvendo, você já larga a informação que você passa para ela. Até que ela faz um 2º grau, vai para uma faculdade. Na faculdade, ele nem lembra mais do que ele estudou nos primeiros anos, mas foi essencial. Então, essas informações, esses reveladores que vêm vindo ao longo da história da humanidade, são todos eles importantes. Em todos os tempos, houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. E também nós temos esses reveladores na área da ciência. As ciências têm os seus reveladores também, aquelas pessoas que se dedicam ali àquele trabalho por amor à vida. Tem um que eu gosto muito, que está no livro do Hermínio Miranda, Pequeno Laboratório de Deus. É o Dr. George Washington Carver. O nome dele era George, porque ele era filho de escravo nos Estados Unidos. Logo depois da libertação, aquela confusão, ele e a mãe e o irmão foram roubados pelos bandidos. Aí os donos deles, os Carver, pagaram para trazê-los de volta, mas só trouxe o George. Aí diz, o gênio que teve a vida trocada por um cavalo. Aí tinha prometido o cavalo, ele deu o cavalo para quem trouxe o menino. E desde garoto, ele tinha uma habilidade com as mãos, com as plantas, e queria estudar, sempre estudar, para ajudar os seus irmãos negros. Ele tinha uma consciência de que ele tinha uma função na vida, e mesmo o preconceito que ele foi sofrendo ao longo da vida, ele não se incomodava, porque ele dizia que era fruto da ignorância dos homens. E ele se tornou um grande cientista e ao pequeno laboratório de Deus, porque ele entrava no laboratório e Hermínio Miranda fala que as descobertas que ele fazia eram como mágica, porque de sementes, de caroços, de plantas, ele tirava 1000 produtos, mas ele não patenteava nada, porque aquilo, o segredo da planta já estava ali. O senhor do laboratório, o dono do laboratório, que era Deus, só revelava a ele o segredo. Então o Dr. Carver também veio para nós como um revelador, como uma pessoa excepcional. Os que hão pretendido instruir os homens na lei de Deus não se têm enganado algumas vezes, fazendo-os transviar-se por meio de falsos princípios? Nós vemos ao longo da história da humanidade quantos líderes que se fazem de salvadores, tanto governantes como líderes religiosos, comandando seitas,
que fazem uma lavagem, que as pessoas acreditam naquelas concepções e realmente desencaminham alguns. Mas olha só, certamente hão dado causa que os homens se transviassem aqueles que não eram inspirados por Deus e que por ambição tomaram sobre si um encargo que não lhes fora cometido. Né? A ambição, a vaidade, a ganância. Então eu quero, para mim eu vou dizer que vem de Deus, né? Em nome de Deus, está na Bíblia, eu sempre vou provar o que eu quero, né? Depende, o que eu quero provar? Eu vou na Bíblia, vou esmiuçar, tira aquele pedacinho, ó, diz aqui que eu tenho esse poder. Mas não foi Deus que mandou. Todavia, como era afinal homens de gênio, mesmo entre os erros que ensinaram, grandes verdades muitas vezes se encontram. Existem aquelas pessoas que estão seguindo esses equivocados de bom sentimento, de bom coração, e aproveitam alguma coisa de bom dele. Porque aquela eterna luta, aqui no capítulo 1 vai falar sobre o bem e o mal também, que é o capítulo 1 da terceira parte, traz os conceitos básicos. Aí depois divide nas leis morais. Adoração, reprodução, trabalho, etc, etc. Vai falar sobre o bem e o mal. Nada é totalmente bom, totalmente mal aqui entre nós. Entre nós, dentro de nós mesmos, ainda existe essa luta. Uma hora eu sou um anjinho, meu Deus do céu, até eu mesmo me acho maravilhosa, faço tanta coisa boa, daí a 2 minutos eu tropeço, acabou, o anjo foi embora. Então é isso, nós ainda somos assim, como Paulo diz, o bem que eu quero, eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu ainda faço. E a gente tem que ter cuidado quando ele diz aqui, né, por ambição, muitas vezes por vaidade, quando a gente começa a se achar, diz assim, mas eu sou uma maravilha, né? Sei tudo, ajudo tanta gente, sou tão boazinha. Cuidado, cuidado que a casca de banana está aí. E nesse mês de junho, a gente lê a página psicografada por Chico Xavier, dia 30 de junho, 21 anos da desencarnação de Francisco Cândido Xavier. Foi aquele emissário que veio, e aqui no Brasil, ele teve uma função muito importante. Primeiro, que era um homem com pouquíssima instrução, e os livros dele tratam de assuntos variadíssimos, né? Tem Evolução em 2 Mundos, da série André Luiz, que é um livro dificílimo, e tem romances, tem livros de mensagens como esses daqui, mas aquele espírito que jamais se considerou um missionário, nem humilde. As pessoas chegaram para ele, Chico, mas você é tão humilde? Eu não sou humilde. Você é tão bom? Não, eu sou um ciso, eu não sou nada. Então, a vida do Chico deve servir de exemplo para nós quando a gente começar a se achar. Ainda não caminhamos o bastante para podermos nos comparar. Ele é o mais perfeito? Não. É o modelo para nós aqui. Ele mesmo dizia, estou comprometido com a lei, por isso que eu precisei de vir nessa função de fidelidade total. Então, vamos fazer cada um de nós o melhor, sabendo que temos muito ainda para fazer. Aí ele vai saber. Bom, se alguns que falam em nome de Deus se equivocam, como é que eu vou saber quem é o verdadeiro profeta? Aí ele vai perguntar, qual o caráter do verdadeiro profeta? Porque é complicado. Eu segui a um, me decepcionei porque eu descobri que era um charlatão, o outro usava o evangelho indevidamente, o outro só queria explorar. Então quem é?
O verdadeiro profeta é o homem de bem, novamente o homem de bem do Evangelho do Livro dos Espíritos, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. É só nós termos o hábito de ler o Evangelho, de estudar o Evangelho e vermos as atitudes de Jesus. Porque quando Jesus sempre fala, o Pai me orienta, o Pai me determina a fazer isso, sempre o bem. Jamais julgar, jamais cobrar da pessoa aquilo que ela ainda não pode dar. E aqui dizer que o homem, o verdadeiro profeta, é um homem de bem inspirado por Deus. Então Deus só pode inspirar para o bem. O verdadeiro profeta, aquele que pode falar em nome de Deus, ele só vai falar o bem. Ele só vai levar as pessoas a fazer e a compreender o bem. Pode reconhecer pelas palavras e pelos atos. Às vezes muito mais pelos atos do que pelas palavras. Porque eu posso ter o dom da oratória, falo muito bem, arrebato multidões. Mas saiu dali a minha vida, não tem nada a ver. Eu sou gananciosa, viciosa, e só quero aproveitar a vida. Então, as pessoas aproveitaram o que eu falei? Sim. Cada um ali pode aproveitar da forma que precisa, mas eu mesmo não vivo. Então, é importante porque de vez em quando aparece médiuns. Olha, tem um médium fazendo cura no céu. A pessoa quer ir lá, está com problema de saúde, o Arigó mesmo, né, que tinha, o Zé Arigó, que tinha realmente uma mediunidade incrível, foi testado, muita gente foi, se curou, mas nós sabemos que a maior cura é a da alma. Amélia Rodrigues tem, não lembro em que livro, um texto que chama A Cura Real. Não curou o corpo, mas cura a alma. Nos dá entendimento para prosseguir. Então, a quem estamos seguindo? A verdadeiros profetas ou a enganadores? Por isso que a doutrina espírita nos convida à razão. Allan Kardec sempre fala, é melhor raciocinar falsamente do que não raciocinar. Vamos pegar as questões, vamos analisar. Diz assim, não entendi ainda não. Então vamos ler mais, deixa lá de lado um pouquinho, olha, essa questão está complicada para mim, deixa um pouquinho de lado. Vamos ver que à medida que nós vamos amadurecendo, a compreensão se faz melhor. Agora, outra questão, aliás, uma questão de ouro do Livro dos Espíritos, a 625, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de guia e modelo? Aqui está falando do verdadeiro profeta, aquele que eu vou seguir, aquele que traz, que é o mensageiro de Deus, que ouve as determinações do Pai e passa. Então, qual é o que veio para nos servir de modelo e guia? Diz assim, o tipo mais perfeito. A resposta menor do Livro dos Espíritos, Jesus. Vamos ver Jesus, toda a sua vida, tudo aquilo que ele ensinou, tudo aquilo que ele nos deixou. Existem dúvidas, os evangelhos foram escritos muito depois da sua morte, mas ele alterou a história da humanidade, em antes e depois dele. Então, por quê? Qual o motivo? Então, nós temos uma vasta literatura sobre Jesus para tentar entender que ser humano foi esse. Ele nasceu como todos, de uma mãe, de um pai, com irmãos, tudo, mas a diferença dele é o espírito, não é o corpo. O corpo é feito como de todos nós, mas o seu espírito é superior. E aqui, o tipo mais perfeito para nós o seguirmos e
termos como modelo. Aí tem uma nota grande de Kardec. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Então, é da categoria crística, é o máximo da elevação para nós aqui, que ainda estamos muito longe. Nós falamos do Chico, Chico não é Jesus. E estamos longe do Chico, imaginemos de Jesus, né? Deus novo oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro de quantos tem aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Sempre a diferença é o seu nível evolutivo. Quanto aos que pretendendo instruir o homem na lei de Deus o têm transviado, ensinando-lhe falsos princípios, isso aconteceu por haver deixado que os dominasse sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Isso muitas vezes tem uma confusão. Olha, você vem para a igreja tal que a sua vida vai melhorar. Você vai arrumar emprego, você vai ganhar dinheiro. E eu ouvi um orador dizer algum tempo atrás que isso é um absurdo, porque senão Deus é o maior fracassado. Porque o seu filho, que ele mandou para nos servir de modelo e guia, nasceu pobre, teve uma vida pobre e morreu pregado na cruz. Por que outros que dizem segui-lo vão ter riqueza porque o seguem? Tem coisa errada aí. Então, a vida religiosa não é para melhorar a nossa vida material, é para nos melhorar. O resto é consequência. Porque Jesus disse: buscar o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais te será dado por acréscimo. Quando não nos apegamos às coisas materiais, quando não é o nosso fim, pode vir naturalmente. E tem aqui no Livro dos Espíritos a prova da riqueza e da miséria. É importante que a pessoa tenha riqueza para levar o bem, fazer pesquisas, abrir escola, financiar estudantes, ajudar. Tem aí Médicos Sem Fronteira, Fraternidade Sem Fronteira. Que bom que tem pessoas que podem ajudar, mas utilizar bem o dinheiro. E não é achar, não, eu estou na religião, não vou ficar doente, eu vou ter uma vida financeira muito boa. Não é o objetivo. Muitos são apresentados como leis divinas, simples leis humanas, instituídas para servir as paixões e dominar os homens. O quanto as religiões têm sido usadas para dominar, para ter o controle. Não, você está aqui na religião, é a vontade do Senhor, você vai votar no fulano, você vai seguir o fulano. Então, isso não é o objetivo. Aí é 626. Só por Jesus foram reveladas as leis divinas ou naturais. Antes do seu aparecimento, o conhecimento dessas leis, só por intuição os homens o tiveram. A gente já comentou sobre isso. Desde que o mundo é mundo, essas leis vêm sendo intuídas às pessoas. E periodicamente vêm os profetas, os filósofos que questionam, como nós falamos Sócrates e Platão, que vão buscando essa espiritualidade. Eu estou lendo um livro de um amigo, que é As Artes do Damon, Em Busca da Poética Perdida. Então ele vai desde a antiguidade mostrando a presença da espiritualidade na criação artística. Sempre, desde aqueles povos primitivos, que nós sabemos que ali o espírito já estava presente e vem nos acompanhando. Então essas revelações vêm sendo feitas na medida da nossa evolução. O que eu posso receber hoje de informação? Então vai isso.
Mais à frente, já compreendi, já amadureci. Vem outra revelação. Porque não adianta me dar uma informação que eu não sou capaz de digerir ainda. Paulo de Tarso tem uma passagem, mais ou menos assim, que eu não sei literalmente, que ele diz assim: quando eu era criança, eu me alimentava como criança. Agora que eu sou adulto, eu me alimento como adulto. O alimento de criança já não serve mais para mim. E assim são esses conhecimentos. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Essa é uma discussão. Porque se Jesus veio clarear e falar tudo, para que veio a doutrina? Aí a gente lembra que está no Evangelho de João: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, que vos explicará todas as coisas e ficará convosco para sempre. Então, ele sabia que nós não compreenderíamos tudo o que ele estava dizendo. Como eu falei, que eu acho incrível certas coisas que hoje eu estou entendendo. E quantas guerras religiosas nós fizemos? Santa Inquisição, Santa Cruzada, e matando e torturando em nome de Deus. Não, você é judeu? Não, você tem que se converter, porque judeu é coisa do demônio e tal. Né? E Kardec põe no livro dos Espíritos liberdade de crença e liberdade de consciência. Liberdade de pensar e liberdade de consciência. Nós podemos obrigar o outro a seguir aquele ritual que eu sigo, mas o íntimo dele a gente não muda. E isso não tem valor nenhum. E nós fizemos isso tudo em nome de Deus. Não, todo mundo herege não pode ser. Então eu vou lá e destruo aquele povo, porque ele não reza na minha cartilha. Nós fizemos isso pelo Evangelho de Jesus. Então era preciso que viesse mais esclarecimento. E a última questão: porque a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? Por causa disso. Então, nós sabemos que ao longo da história da humanidade, periodicamente, alguns tinham um lampejo da intuição de que a lei, da forma como estava sendo pregada, as religiões como estavam fazendo, não era de acordo com o Evangelho. Quantos foram queimados, torturados, presos por causa disso? Porque pensaram de forma diferente. Mas era necessário que o pensamento fosse se libertando dessas amarras, do dogmatismo, como diz Allan Kardec, que a ciência se desenvolvesse. A Revolução Francesa trouxe novos direitos, novas leis. Napoleão Bonaparte, que foi um conquistador, mas também criou leis muito importantes, que aí foram ampliando o horizonte das pessoas e permitindo que compreendessem melhor esses ensinamentos antigos. São concepções antigas, mas que nós vamos compreendendo aos poucos. Antes do desenvolvimento da ciência, como entender a teoria dos fluidos, que estão cercados por fluidos, como tem o capítulo da oração no Evangelho, capítulo 27, que é lindo, a ação da prece, transmissão do pensamento. Eu me concentro, a força da minha prece ali é transmitida por esse fluido, e chega aonde eu me dirijo. Antes a gente não sabia disso, e se dissesse uma coisa dessa, eu disse: o que é isso? Mas agora nós temos condição de entender. Sabemos que a oração é eficaz, porque nós estudamos, nós vemos a prova material de que ela funciona. Não nos alivia da nossa ação.
Porque Jesus, quando diz, pedi, recebereis, batei, a porta se abrirá, não é eu vou pedir e vou ficar sentado esperando. Não, eu vou pedir e vou agir. Eu vou pedir com toda a minha fé, meu familiar está doente, eu faço aquela prece, envolvo ele, mas eu levo ao médico. Faz tratamento espiritual na casa espírita, mas vai ao médico se tratar. Então, aos poucos, nós vamos compreender a conjunção dessas leis. Uma lei não anula a outra. A lei física, a lei dos homens, é um complemento da lei moral. O respeito à natureza significa respeito a Deus. O respeito ao próximo é respeito a Deus. E aí tudo vai se encadeando. O respeito ao meu corpo é respeito à criação de Deus. É um instrumento que eu tenho para estar aqui, para evoluir, que aproveite bem, que aproveitemos bem essa nossa oportunidade. Então, eu agradeço sempre e nesse mês de junho, agradecemos a Francisco Cândido Xavier pela sua fidelidade à missão abraçada, sempre a Allan Kardec e a Jesus, o nosso mestre. Obrigada, gente. Nós aqui agradecemos a nossa irmã Terezinha, né, pelas palavras nesta tarde. E antes de finalizarmos com a nossa prece, gostaria só de dar alguns recados. Às quartas-feiras nós temos a nossa reunião, que é agora, né, de 3h30 às 4h30, reunião pública, com passe. E no horário de 9 horas às 10h30, nós temos o estudo do Céu e Inferno, que é quinzenalmente, mas é online. Então, aqueles que quiserem participar, é só deixar o nomezinho, pegar o link na secretaria, que vocês conseguem acessar e participar desse estudo, que é online. Aos sábados, às 4 horas, a evangelização, a parceria da nossa casa com os Tarefeiros do Bem, que é uma instituição, em onde lá ocorre a evangelização das crianças e dos jovens, dos adolescentes, na Rua Mena Barreto. Aos domingos, nós temos de 8h30 às 9h30 o estudo do Livro dos Espíritos, presencial, antes da reunião pública, que acontece logo em seguida, às 10 horas, de 10 às 11 da manhã. Tá também reunião pública, palestra, com um passe logo em seguida. Tá? E no horário de 11h30 até 12h30, online também, nós temos o estudo das cartas de Paulo, que ocorre também online. Aqueles que quiserem interesse de participar, também procura a secretaria, que aí vocês vão ter todas as orientações para acessar online, pela internet. E claro, aos domingos, um pouquinho antes, aqueles que preferirem, precisarem do atendimento fraterno, é só chegarem um pouquinho antes da palestra e deixar o nomezinho na secretaria para serem atendidos, aqueles que necessitam de uma palavra amiga, realmente de alguma orientação espiritual, é realizado sempre todos os domingos. Tá? E nós temos também as quintas-feiras, no horário de 7h30, começou agora há pouco, foi nesse mês que começou, né, o estudo do livro Nosso Lar, todas as quintas-feiras, no horário de 7h30 da noite, também online. Tá? Então, também aqueles que quiserem, é só pedirem o acesso que podem participar. Domingo, no dia 9 de julho, ficou decidido da casa fazer uma cantina julina, ou seja, nesse domingo, todos aqueles que puderem vir, que vierem à casa, que puderem comparecer e irem até a cantina, vão ter os quitutes julinos, vão ter tudo aquilo que a gente gosta, né, de comemoração da festa junina, apesar de ser julina, mas vai ter todos os quitutes. Por quê? Porque o intuito é de estar angariando assim, uma ajuda para casa, né, material, que a gente precisa desse auxílio. E também nós vamos ter também as comemorações de 90 anos de fundação da nossa casa, em agosto, né? Então
estão convidados, todos aqueles que puderem ser convidados por vocês para virem, para auxiliar, para participarem, não somente na cantina que a gente está falando, mas também na nossa fundação, na comemoração que vai haver em agosto. Vocês vão estar recebendo todos os convites e tudo, para que vocês possam participar conosco. Tá? É sempre uma alegria estarmos todos reunidos em nome de Jesus, na casa de Francisco de Assis, né? Em fraternidade, né? Porque é esse o nosso intuito, de sermos fraternos uns aos outros, né? De amarmos uns a todos, como o nosso Cristo, tanto não sei se fechando os nossos olhos, então, meus irmãos, só temos a agradecer por mais esta oportunidade de aqui estar. Que possamos assimilar cada vez mais em nós estas verdades espirituais. Que possamos sair cada vez mais fortalecidos na prática do bem, do amor aos nossos irmãos, na fraternidade sincera a todos os nossos irmãos. Que possamos auxiliar aonde estivermos. E que o nosso mestre amoroso, esse guia das nossas vidas, possa nos envolver, possa brilhar nas nossas mentes e nos nossos corações, na vontade firme de seguirmos o caminho de caridade e de amor, de darmos as mãos a todos, agradecendo aos nossos irmãos franciscanos pelo envolvimento sempre, a todos nós. Que a tua paz, Mestre, possa habitar dentro de nós. Que a tua paz possa envolver a todos os corações, a todos nós aqui encarnados, os nossos irmãos desencarnados, que aqui se encontram junto a nós, também aprendendo e recebendo essas mensagens. Vem fazer. E que a tua paz envolva os nossos lares. E a todos. Graças, Senhor. Paz e luz, paz e bem.